Fala galera do terceirão do Liceu Catarinense, aqui professor Douglas com mais uma aulinha de Sociologia para vocês. Aula passada nós falamos sobre direitos humanos no Brasil, um tema muito interessante, um tema muito polêmico. Gostei das atividades, dos que fizeram, é óbvio, né? O bolso, professor. Isso. Os que não fizeram, infelizmente, ficam sem a participação, ficam sem a presença, só que é uma falta de respeito também com nós professores que estamos nos empenhando para levar aquilo que nós temos de melhor para vocês e com todo esse desafio, né, dessas tecnologias, principalmente para mim que sou um tiozão. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade civil, cidadania e movimentos sociais. Para quem quiser me acompanhar, está na apostila de vocês, lá no capítulo 2, nessa primeira apostila mesmo, tá? Sociedade civil, cidadania e movimentos sociais. Eu queria ler o textinho que tem ali com vocês na apostila e depois a gente vai debatendo um pouquinho sobre esse texto, só prestem atenção. Eu vou procurar ser bem breve para não estender muito a aula, presta atenção. Este capítulo é dedicado ao estudo da cidadania em um de seus mais importantes aspectos, a participação social, a nossa participação como cidadão. A ideia de ação política e a participação nascida na Grécia e praticada de forma diferente em Roma, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ainda na Antiguidade, chegou à sociedade ocidental por meio da República Democrática. Até o momento, a forma de governo que mais respeita a participação da maioria da população na vida política do Estado em questão. Eu quero parar um pouquinho aqui no texto porque eu quero explicar uma coisinha para vocês, tá? Essa ideia de democracia, essa ideia da participação popular, o povo sendo ativo na política, nas decisões da sociedade, ela tem início na Grécia Antiga, tá? Isso nós já estudamos em história e isso vocês vão lembrar. Com certeza, vocês já estudaram no 6º ano e vocês já estudaram isso no 1º ano do ensino médio. Então, lembra lá que surge a ideia de democracia, tá? Quem fazia política era o povo, quem participava da política era uma democracia direta. Lembra disso, pessoal? O que era a democracia direta, professor? Era a democracia onde o povo participava diretamente da política. Hoje é uma democracia direta? No Brasil, vamos falar de Brasil? Não, é uma democracia representativa. Escolhemos os nossos representantes que vão nos representar na política. Funciona, professor? Era para funcionar. Infelizmente, a culpa é de quem? É só dos políticos, professor? Não. A culpa é nossa que não sabemos escolher bem a quem nos representar. Fica a dica para vocês do terceirão, que a grande maioria já vota, né, pessoal? Só que todos participavam dessa democracia na Grécia, professor. Como que era? Como que funcionava? Eu só estou dando uma revisãozinha aqui, tá, pessoal? Tinha alguns requisitos. Tinha que ser cidadão ateniense, maior de 18 anos, mulher não. Então, quais que não participavam? Mulher não participava, estrangeiro não participava, escravo tinha uma pequena parcela, nem tinha quase escravo em Atenas, não participavam. Então era mais restrito aos homens e cidadão ateniense. Mas eram eles que praticavam. Era feito em praça pública, essa praça era chamada de ágora, tá? E eles tomavam as decisões mesmo. Ah, vai ter que construir uma ponte, temos recursos para isso? Era o povo que votava, era o povo que ia decidir o destino daquele recurso, se ia construir aquela ponte, se ia fazer tal coisa. Isso era uma democracia direta. Por que Roma fala que mudou um pouco? Porque Roma aí tem alguns cargos, tá? É uma república agora, uma democracia, mas entra a república, e aí dentro dessa república alguns cargos são responsáveis por isso. Eles fazem em prol do povo, né? República, coisa pública, né? Então, coisa do povo nessa república, só que aí já tem pessoas que representam o povo, já tem alguns cargos ali encarregados de representar o povo. Por isso que fala que Roma muda um pouco. Por que eu coloquei aqui monarquia? Justamente para pegar esse pedacinho, início ali do texto. Na monarquia existe cidadão? Para pensar. Na monarquia existe o quê?
O súdito tem algum direito? O súdito tem alguma participação? Tem voz ativa dentro de uma sociedade? Não. O rei manda e o súdito obedece. Dentro de uma democracia, não. Dentro de uma democracia nós temos o quê? Uma Constituição que nos ampara. Gente, quem manda na política não são os políticos. Na prática, teria que ser o povo quem mandasse na política. Os políticos são nossos funcionários, gente. Fomos nós que colocamos eles lá. Então, na teoria, deveria ser assim. Na prática, a gente sabe que não é assim. Na prática, a gente sabe que eles fazem o que eles querem e já vem pronto para nós e nós temos que obedecer, infelizmente. Então é aí que está a diferença. República Democrática, agora entra o presidencialismo também, tá? É a forma de governo que tem maior participação do povo, tá? É a República Democrática, até então. O povo participa, era para participar mais ativamente. Nós participamos, principalmente escolhendo os nossos representantes, como eu já falei. Tá? Essa é a forma mais efetiva da gente demonstrar o nosso direito como cidadão. A escolher as pessoas que vão nos representar. Deixa eu dar uma continuidade aqui, pessoal. Ó. Até o momento, a forma de governo, bababá. Na maioria da população, simultaneamente a expressão da participação política da população desenvolveu-se desde a Revolução Francesa, isso nós já falamos. Nós vimos nos direitos humanos, já não precisa voltar a isso. A organização e a atuação de diferentes movimentos sociais que, de modo geral, exigem a igualdade entre todos os cidadãos. Começa esse movimento na Revolução Francesa, vem ganhando força e hoje nós já vimos uma configuração de sociedade diferenciada. Por exemplo, a Constituição hoje é para todos. É para o pobre, é para o rico, é para a classe média, é para o negro, é para o branco, é para o heterossexual, é para o homossexual, é para todos. A Constituição é para todos. Lógico que dentro dessa Constituição nós sabemos que tem 2 pesos e 2 medidas, mas o texto, a base, é para todos. Então todos nós temos os mesmos direitos dentro da sociedade. Hoje a mulher vota. Até a década de 30 aqui no Brasil, antes de Getúlio Vargas, mulher nem votava. Isso nós falamos na outra aula. Então nós já vemos uma igualdade. Foi graças ao quê? A movimentos sociais. Tá? Há movimentos sociais que começam a surgir na Revolução Francesa e se estendem até hoje. Movimentos esses que nós já vimos em outras aulas, como feminismo, né? Vários outros movimentos aí, esses movimentos que lutam contra o racismo. Então, vários movimentos que já conseguiram hoje, gente, graças a esses movimentos, os negros mesmo, hoje eles já têm o mesmo espaço dentro da sociedade, os mesmos direitos. Se a gente for lá para a época da escravidão, eles tinham? Não, né, gente? Eles eram escravos da nossa sociedade. Então, hoje nós vemos uma configuração social diferente. E o modelo que mais abrange a democracia, que mais abrange o nosso direito como cidadão, é a República Democrática. Se vocês forem lá para a página 22 e é a nossa tarefinha, deixa eu só dar um zoom aqui para mim conseguir enxergar, porque o professor está meio velho e está meio cego. Tá? Aqui. Presta atenção aqui, pessoal. Ó. E essa é a tarefinha. Tá? Presta atenção. São 3 perguntinhas ali na página 22. A primeira diz assim, ó. Você participou de alguma manifestação recente de grupos ou movimentos sociais? Se sim, qual? Se você nesses últimos tempos aí participou de alguma manifestação social, pedindo alguma coisa, seja ela de estudante, seja ela da sua ideologia, daquilo que você acredita, da tua religião, qualquer coisa. Se você participou de alguma manifestação social, você vai citar ali qual foi essa manifestação. 2. O que você pensa sobre as manifestações populares? Você acha que deve acontecer mesmo? Você acha que o povo tem que ir para as ruas se manifestar? Se não está agradando, se tem algo que não está bom, você acha que o povo tem que ir para as ruas? Ter que usar o seu direito de cidadão, essa liberdade que nós temos de nos manifestarmos quando algo não nos agrada? Então,
vai colocar a sua opinião aí. E a 3, você se lembra do que motivou algumas das manifestações que ocorreram no Brasil ultimamente? Gente, não foram poucas as manifestações no Brasil, não. Nós podemos citar aquela de 2015, que o povo saiu às ruas, né? Começou o negócio, o estopim ali foi a tarifa do ônibus, mas daí já foi uma série de outras coisas que foram inseridas. Nós poderíamos citar a dos caminhoneiros. Eu já estou até dando resposta, mas vocês que vão colocar. O que motivou isso? Tá? Várias outras manifestações ideológicas, manifestações políticas. O Brasil, nos últimos anos, ocorreram muitas e muitas manifestações. Tá, pessoal? Então, o que eu tinha para falar sobre sociedade civil, cidadania e movimentos sociais é isso hoje. Então, marquem aí que nós fomos até a página 22 com os exercícios. Na outra aula, a gente vai dar uma continuidade aí, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Pode ir pá, galera! É nóis!